Olá, tripulantes! Hoje, final da primeira temporada de Starfleet Academy. Aqui nesse vídeo, ele vai ter duas partes, já que a história do final da temporada ela se divide tanto no 9º episódio quanto no 10º episódio. E lembrando, caso vocês ainda não sejam inscritos do nosso canal, por favor apertem o botão aí de se inscrever para sempre receber vídeos novos. E também deixar um curtir aqui para ajudar o ponto de comando a espalhar cada vez mais os seus vídeos aqui no YouTube. Bom, a primeira parte deste episódio, ou melhor, desta história, é no 9º episódio, né, em que se passa a 300ª noite, ou seja, é o final do ano dos cadetes da Frota Estelar, e eles estão indo para Betazed, como a gente viu no 2º episódio, em que a capital da Federação ela foi transferida para Betazed. E, além disso, a gente também vai ver um plot em que, logo no início do episódio, o Caleb ele encontra finalmente, com a ajuda da Sam, para rever as codificações das mensagens que a mãe dele havia deixado. E ele encontra 2 anos de mensagens, né? Aqui eu achei interessante e, ao mesmo tempo, estranho, que o Caleb ele não ficou insistindo nas codificações que ele havia tentado no início, novamente durante o ano, né? O que é um erro meio bobo, né? Poxa, se você tinha a esperança de achar as mensagens da sua mãe porque você não tentou várias vezes o que você tentou antes, né? Mas o Caleb ele é uma pessoa complicada. Aqui tem uma cena no início do 9º episódio também que eu acho que vale muito menção, que é a cena do J.D. Crag, fazendo um ritual em que ele adiciona os cadetes como membros da sua família, da Casa Crag, né? O que a gente já viu também num episódio de Nova Geração, em que o Worf ele recebe um garoto, né, durante uma missão, e esse garoto ele se torna órfão, porém o Worf ele adiciona ele à Casa de Mog, né? Então foi aí uma referência bem interessante aos valores e tradições Klingons, né? Mais uma vez o Jaden aí mostra o quanto ele valoriza a herança dele como Klingon, né? Mesmo sendo uma escolha diferente, né? E o Caleb ele tem uma dificuldade impressionante, ele é literalmente um muro, ele é que é um muro, né? Ele cria uma barreira emocional intensa no que se trata de pessoas se aproximarem dele, né? Durante todo o ano da academia, ele nunca deixava ninguém se aproximar inteiramente nele, mesmo que seja a Sadal, mesmo que sejam os seus colegas cadetes. E ele abandona o ritual, né, de forma bem babaca mesmo, né, bem babaca. Na verdade, isso tudo é uma máscara, né, de alguém tentando se defender emocionalmente, né, e a gente vai entender isso ao longo da história do 9º e do 10º episódio, né. E ao descobrir que essas mensagens da mãe, ele descobre que ela está num planeta chamado Ukek, que fica fora do espaço da Federação. Lembrando, gente, aqui vai ter spoilers, né? Se você não assistiu o 9º episódio, né, e não quer que estrague aqui a sua experiência, pausa o vídeo, assista primeiro e aí vocês continuam. Mas, continuando aqui, né, além do nosso alerta de spoiler, que a gente sempre vai fazer aqui, né, ao descobrir que ela está em Ukek, Ukek vai ser anexado pelo Império do Venari Hall, né? E se ele quisesse falar com a mãe dele, ele ia precisar de pelo menos 14 horas para poder codificar a mensagem e enviar para ela. Ele não tem todo esse tempo. O Venari Hall vai chegar bem antes. E aí ele tem a brilhante ideia de roubar uma nave auxiliar, porque ele descobre que a Frota Estelar está toda se concentrando e não vai poder sair, né? Ele vê a chanceler aqui e o chanceler da escola de guerra questionando a situação tática junto com o almirante Vance, e ele desiste de pedir o auxílio da capitã aqui. O que eu achei assim, poxa, que burrice, mano. Ao invés de você pedir o auxílio da pessoa que tem o maior poder de fogo, a melhor situação tática, experiência, não, eu vou resolver porque eu sou o suficiente. Mais uma vez a gente vê o Caleb tomando decisões apressadas e imprudentes. E ele rouba a nave auxiliar, só que aí começa uma cena que eu achei de bastante senso de humor, que é esses cadetes caindo, literalmente, a gente vê o Darren caindo bêbado por conta da cerimônia Klingon, e ele não tem enzimas suficientes para queimar o álcool. Ele cai bêbado dentro da nave auxiliar,
A gente vê a Genesis também tentando convencer os dois a não ir, porque ela estava escalada para estar no hangar das naves auxiliares. E ela vê eles roubando a nave. E a Sam é a única que tem a capacidade de calcular junto com o computador da nave auxiliar para poder sair da bolha de dobra da Athena, né, enquanto eles estão em curso para Betazed. Mais uma vez, o Caleb aqui ele tenta afastar todo mundo, só que ele não consegue. E como a Genesis e o Darren já estão lá dentro, a Sam ela simplesmente prende eles para que eles não sejam denunciados. E aí lá vão todos os cadetes junto com o Caleb para o Keck. Aqui uma observação, esse 9º episódio ele tem vários momentos de ação, de senso de humor, e eu acho que pra mim ele é um dos melhores episódios da primeira temporada, né? Vai ter momentos de luta, vai ter momentos de decepção, né? Vai ter momentos de fraqueza, né? De incerteza, mas também tem momentos de lealdade, né? De prova literalmente de que os cadetes eles tratam o Caleb não mais só como seu colega ou como um amigo, mas como um membro da família para eles. A gente vai ver muito isso no Jaden e na Genesis, que eles são leais, né? E eles tentam ajudá-los, né? E quem teve na direção desse episódio não foi ninguém menos que o Jonathan Frakes, né? Um cara que literalmente, este sim eu posso dizer com segurança, que entende bem de Star Trek. Entende bem do que é interessante para um público, seja o mais antigo ou seja o público mais recente, vai se sentir atraído por essa história, né? E aqui acho que eles dosaram muito bem, tanto nas cenas de naves espaciais, como a cena da nave auxiliar saindo da bolha de dobra da Athena, achei fantástica a escolha, né? A cena também que depois que eles chegam em Ukek, que tem o resgate deles por conta do Venari Hall tá perseguindo eles e eles encontrarem a mãe do Caleb, né? Achei essa. Agora eu quero entrar nesse ponto com vocês. Quando o Caleb tá procurando a mãe dele em Ukek, simplesmente ela cai em cima dele. Aí eu achei que foi um pouco de falha. Não é que é uma falha, o roteiro ajuda muito aqui, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso nesse episódio, nem nessa série, né? Mas o roteiro às vezes ele ajuda muito os cadetes, né? E a mãe do Caleb ela simplesmente cai em cima do pescoço dele achando que era algum tipo de ladrão, alguma coisa, e ela descobre que é o Caleb. A gente vê aqui a Anisha Mir, né? Que é a mãe do Caleb, sendo muito desconfiada por conta que ela é uma fugitiva tanto do Venari Hall quanto da Federação, né? Ela fugiu da colônia de reabilitação dela por 10 anos tentando falar com o filho. Então ela literalmente vive no limite da tensão psicológica. Então o fato dela encontrar o filho daquele jeito, apontando uma faca, pensando que era um ladrão, é algo que até eu consigo achar natural, mas ao mesmo tempo, poxa, um planeta inteiro, né? Você se teletransporta supondo que está num mercado, mas ainda assim são milhares de pessoas, milhões de naves passando no espaço. Chega a ser sorte demais encontrar assim do nada. Mas, enquanto isso, eles ao entrarem neste planeta, a nave deles ela sofreu vários danos, eles precisam encontrar peças. E eles não conseguem. Simplesmente eles voltam para onde está o Caleb e a mãe, e ela cria a peça que eles precisam para reparar a nave auxiliar, né? É que mais uma vez a gente vê o Caleb sendo o cara que manipula a matéria programável, o cara que resolve a situação, né? O cara cheio de recursos. Poxa, deixasse a mãe dele, né, fazer o reparo da peça da nave auxiliar, não o Caleb, para variar um pouco, mas eles não conseguem, eles querem que o Caleb esteja em todas as situações de solução, mesmo ele não sendo o melhor personagem. E aí a gente tem um ponto que é da história que eu acho que sim, esse é um ponto legal, em que o Caleb ele tem que falar para os tripulantes que ele não vai ficar na Frota Estelar, que ele só estava esperando a oportunidade de achar a mãe dele e vai embora. Eles não acreditam, porque eles já viram todo o empenho do Caleb sempre que foi necessário em ajudá-los, em apoiá-los, né? O Caleb ele foi mordido pelo bichinho da Frota Estelar, vamos dizer assim. Ele é um cara que já não é quem ele era no passado, né? 15 anos antes, 15 anos fugindo da Frota Estelar, dos Klingons, dos Cardassianos, ele virou uma outra pessoa.
Só que ele não percebe isso nele. As atitudes dele dizem uma coisa, enquanto que o discurso dele diz outra. É o conflito interno em dizer para a mãe dele também que ele é um membro da Frota Estelar, sendo que foi a Frota Estelar que cagou com a vida dele e da mãe dele. Então, achei assim esse dilema, né, tanto pessoal quanto com a mãe dele, de uma boa escolha, né? E aí ele começa a falar que ele não dependia deles, que ele não precisava deles pra nada, né? Aquele momento babaca do Caleb de novo. E eles, tá bom, você fica aí em Okek com a sua mãe que a gente vai fugir antes que o Venari Hall pegue a gente. E aí entra na cena de ação. Achei as cenas de combate muito bem ensaiadas, né? O tiroteio também. Essa ideia de que os phasers no século 31 eles não têm aquele raio contínuo, é mais uma coisa que parece até uma bala, né? Eu acho isso estranho, mas a gente já via isso nas séries de Enterprise, então eu consigo engolir, né? Mas esse piu, não combina pra mim. Mas tudo bem, né? A gente tá num lugar fora do espaço da Federação, então armas de fogo podem ser diferentes. Isso não é um problema da história em si. E ao o Caleb saber que eles vão ser presos e condenados à morte, bate nele, né, a consciência, finalmente, de que ele não deveria fazer isso com quem arriscou a própria carreira para ajudá-lo a chegar lá, né? Querendo ou não, os cadetes estavam lá para auxiliá-lo se necessário. Eles não estavam pensando em abandoná-lo como ele fez com eles. E aí ele pede para a mãe dele aguardar que ele vai tentar, de alguma forma, salvá-los do Venari Hall. E aí quem começa a cena de resgate é a mãe dele, né? Porque para ela não é tão importante salvá-los em si, mas deixar o filho livre para que eles escapem juntos. E no meio da confusão ela toma um tiro mortal, né? Pelo menos aparentemente mortal. Enquanto isso, a Athena, com a capitã, que o doutor e a tenente Renault, eles viajam até a borda da Federação tentando encontrar esses cadetes desaparecidos. E aqui vem um outro ponto que eu acho que é um defeito também, em que, mais uma vez, a gente vê que os sistemas de segurança da nave eles não prestam, né? A gente reclamava muito disso na série clássica, né? Que onde estavam as câmeras, né? Mas a série dos anos 60 dava para perdoar isso. Aqui não. Aqui o sensor de vida da nave, de sinais de vida da nave, não capta nem o Jaden, nem a Sadal, que estão dentro da nave junto com a Q para poder ir resgatar esses tripulantes. Eles vão escondidos. E aí a própria capitã ela fala, como vocês se esconderam, né? E aí eles falam do defeito de projeto, de que tem um bolsão dentro da nave que os sinais de vida não são detectados quando muda a pressão do suporte de vida. A gente já teve momentos aqui que a gente questionou assim, a competência técnica deles construírem essas naves no conceito do roteiro, e é mais uma vez o roteiro ajudando. Eu acho que eles pensam assim, não, a gente quer tal situação, depois a gente inventa um technobabble para poder justificar. E aqui está mais um desses. Então nesse ponto é negativo. Outro ponto negativo da história está justamente no pad do Caleb, quando ele vê as mensagens da mãe e pesquisa sobre o Keck. Existe um erro de ortografia iminente, né? Eu vou deixar aí o frame, né? Eu fiquei surpreso com isso, vi na internet, achei que era válido mencionar, porque me surpreende, pô, um episódio na direção do Frakes, né? Passar um erro ortográfico em tela cheia, entendeu? Então tá aí, iminente tá escrito errado em inglês, né? A gente não tem esse I no meio da palavra, né? É simplesmente imi com E, né? Não com E, iminiente, né? Acho que isso daí foi esquisito demais. Bom, no final da história, né, dessa primeira parte, né, eles são resgatados pela Athena, e aí eu achei interessante eles colocarem a Athena voando, né? Uma cena cinematográfica. O episódio inteiro ele tem um ambiente que parece um filme de ação e de resgate. E funciona. Assim, vendo assim pela primeira vez de forma rasa, né, só para curtir a história, não para fazer vídeo aqui pro canal, achei, pô, da hora, né? Só que aí quando chega lá em cima, a primeira pessoa que a Nisha ela encontra é justamente a capitã, que é aquela que foi a algoz da sua condenação, aquela que separou ela do Caleb, né? E aí a gente tem o episódio cortado desta forma, né, com eles descobrindo que a partícula ômega 47
né, que é um outro ponto aí que eu até tinha esquecido de falar no início do vídeo, né? O Nus Braca espalhou milhares e milhares de bombas de ômega 47 por todo o espaço da Federação. O que é o ômega, né? É uma partícula que a gente já viu em Voyager, né? Que ela tem muita energia, né? Ela é capaz de produzir muita energia, e a 47 é uma variante sintética dessa partícula encontrada no universo. A Frota Estelar estava produzindo essa partícula, criando uma nova fonte de energia, até pensando nas consequências do que foi a queima e o fim do dilítio na galáxia. Então faz sentido ter essa pesquisa. E é isso que a gente viu que foi roubado lá no episódio da Miyazaki, né, na estação J-19. E ele criou essas bombas que acabaram encapsulando todo o espaço da Federação, com a capacidade de destruir o subespaço e a viagem de dobra, né? E o final do episódio mostra, né, essa ação do Nus Braca, né, de ameaçar a Federação e a Frota Estelar, né? E a Athena é a única que está fora do espaço da Federação e que pode ir atrás do Nus. O episódio acaba assim, com a Renault mandando um sinal de socorro, tentando entrar em contato com a Frota Estelar, para poder se posicionar estrategicamente para enfrentar o Nus Braca fora da Federação. Esse foi a primeira parte do final da temporada. Mas, antes de encerrar, né, essa segunda parte, eu queria também lembrar de um dos pontos altos deste episódio, e está na parte cinematográfica que eu falei, né? Isso aqui parece mais um filme de Star Trek do que um episódio comum, pelo capricho visual, eu diria, não tanto pelo roteiro, que é a parte da separação de disco da Athena, né? Embora o design da Athena, como eu já comentei lá no primeiro episódio, para mim ele é um pouco estranho, ver mais uma vez uma separação de disco em batalha foi algo que me fez relembrar daquilo que eu assisti em Nova Geração, tanto no piloto quanto no Star Trek Generations, né? Aqui a gente vê que a Capitã Aqi, ela consegue resgatar todo mundo, ela está em uma situação tática de desvantagem, e a solução que a Renault e ela encontram é abandonar as nacelles de dobra e o átrio da academia e deixar ele com os raios tratores do Venari Hall e sair fugindo. E a gente descobre que a Athena possui nacelles de dobra reserva dentro da seção disco, algo que eu achei bastante inteligente de se imaginar, já que na separação de disco da Enterprise D que a gente via, eles tinham motores de impulso, mas não de dobra, né? Pelo menos isso não era tão visual, né? Já aqui é. E assim acaba o episódio, né? Com a gente vendo a Anisha Mir encontrando a Aqi e dando aquele tom dramático, esperando o que vai ser daqui em diante. Além disso, o cerco de bombas que a gente viu também. Acho que o episódio acabar assim, com um toque de mistério, o que irá acontecer, vejam na semana que vem. Acho que isso daí combinou bastante, né? Deixou assim a ponta solta, a vontade de saber como a história fecha. Algo que eu achei que faltou nessa temporada, né? O episódio, ele não é um daqueles episódios, nossa, meu Deus, que incrível, mas ele funciona. Achei que o que os escritores e o Frakes quiseram entregar com esses atores combinou, né? Agora vem a minha opinião, agora a segunda parte do vídeo, né? Em que a gente vai falar do 10º episódio da temporada e último, né? Rubicão. Bom, segunda parte do final da temporada, como eu comentei, né? Essa história toda é um único arco fechado, né? A gente tem o 10º episódio, Rubicão. Rubicão, para quem não sabe, é um rio que existe na Itália, mais aproximado assim do terreno de Roma, né? E ele foi o final, né, a linha limite que definiu quando Júlio César atravessou o Rubicão e fundou o Império Romano, né? Roma, antes de César tomar a cidade e o controle para si, era uma república, e a partir da sua tutela, né, ela passou a ser um império, sendo ele o primeiro ditador de Roma. Esse é um elemento histórico, vai fazer sentido o porquê de escolher este título, né? Mas vamos à história em si, né? Aqi e os cadetes na Athena estão tentando fugir do Venari Hall e eles se escondem
em uma nebulosa, né? E eles tentam procurar soluções para poder desarmar, né, esse cerco que o Venari Hall e o Nusbraka fez com as bombas de ômega 47. Né? A gente vê que o Almirante e até a Lura aparece rápido. Eu achei assim uma curiosidade que a Lura Toca ela não apareceu muito mais no final da temporada. Né? E eles tentam criar uma estratégia de encontrar o Nus, mas a história ela muda um pouco. Não é eles que vão procurá-lo, é ele que os encontra com 6 naves. Né? E ele já chega tomando conta. Enquanto isso, os cadetes estão escondidos naquele vão de projeto que esconde os sinais de vida deles. E o Nusbraka ele detona a nave. Né? Ele literalmente detona e sequestra tanto a Capitã Aqê quanto a Anisha Mir para fazer um julgamento, né, que a gente vai ver durante essa história. Né? Bom, o plot ele é assim, né? O que eu posso dizer já de imediato antes de entrar nas cenas é que esse episódio ele não foi tão bom, já essa parte já não ficou tão boa quanto o começo, cheio de ação, cheio de revelação. Aqui não. Aqui a coisa já é um desfecho para ser um espelho do que foi o começo. Se no começo da temporada a gente viu o julgamento da Anisha pela Aqê, aqui vai ser o contrário. Vai ser a Aqê sendo julgada pela Anisha. Né? E continuando a história, quando eles são sequestrados, o Venari Hall ele começa a atingir com vários torpedos o disco da Athena. Né? E a capitã ela deixou um código para que o doutor criasse uma ilusão, né? Enganando as naves do Venari Hall, da destruição, em que ele faz um holograma. Achei isso daí uma ideia bem original, né? Até assim, mesmo para o futuro, achei assim muito avançado, em que o doutor usa o seu emissor holográfico dentro do defletor da Athena e finge enganando as naves inimigas de que eles explodiram, quando na verdade tudo foi uma grande ilusão. A gente viu algo parecido com isso, né? Numa cena de Nova Geração em que o Worf ele projeta naves da Klingons do lado da Enterprise D para enganar os Romulanos, né? E aqui é algo bem parecido com isso. Eles fingem que foram mortos. E aí quem sobra é a Renault, os cadetes e o doutor, que agora, após esse grande esforço, vai apresentar erros. E aí ele começa a dizer a seguinte frase para eles: de que eles não devem atravessar o Rubicão nem usar cola nos sapatos. Quando na verdade o que parece é que ele teve algum tipo de embaralhamento linguístico e ele está conseguindo falar só algumas palavras. Né? E aí a Sam vai perceber que isso na verdade não é algo literal, mas uma espécie de código para eles entenderem como desarmar as partículas ômega 47. Relaxa que eu não vou ficar aqui falando de física quântica, nem de gluons, nem de quarks. Eu acho que isso não é tão relevante para a história. Até porque a ficção científica, às vezes ela brinca um pouco do uso da ciência e da física, mas o ponto principal da história não está nesse pano de fundo. E eles até entendem o que o doutor quer dizer, né? Mas por outro lado da história, a gente vê que aqui vai ter um pouco de diálogo exagerado, de mais reflexão interior, do Caleb querendo se redimir por ter abandonado eles em Ukek, né? Eu diria que nesse episódio a única coisa que acontece é o julgamento. Não tem muita ação em si, o que me decepcionou um pouco, né? Eu esperava mais do último episódio, mas o 9º ele tem muito mais coisas do que o 10º, né? Porém, assistindo a essa última aventura deles neste ano, dá pra perceber que o Caleb ele tá finalmente reconhecendo que ele era um babaca idiota, né? E ao mesmo tempo, ele tenta se redimir com os seus colegas e até com a Sadal. E ao eles tentarem reparar a Athena, porque ela tá cheia de danos, né? O Caleb ele começa a conversar com a comandante Renault, né, que é a tenente Renault, que é literalmente a engenheira desta nave, né? Ela faz um papel igual ao do Scott às vezes, desde a época do Discovery a gente via isso. E achei bem interessante o diálogo dela, em que ela mostra e fala para ele que ele era muito mais do que ele mesmo acreditava sobre si. Que ela já viveu 2 séculos diferentes, em épocas diferentes, e pouca gente voltaria para resgatar os cadetes, né? E isso faz ele perceber algo nele que ele mesmo se recusava, né?
em que ele já não é aquele fugitivo, ele não é aquele rato espacial. Ele é alguém que está construindo uma vida diferente para ele. Agora ele tem segurança, ele tem um lugar para ficar, ele tem um propósito, coisa que ele não tinha. E ele encontrou a mãe dele. Então eu acho que eu acho que ele estava tão focado em encontrar a mãe dele e fugir, que ele nunca tinha pensado em como seria a vida dele após isso, né? Isso fica bem evidente nessa história. E do outro lado, né, a gente vê todo esse diálogo longo, né, e prolongado dentro da Athena dos cadetes. A gente vê o julgamento do Nusbraka. Aqui fica muito caricato o modo megalomaníaco do Nusbraka, né? A gente já questionou isso lá no piloto e no episódio da Miyazaki. Aqui eu achei ele meio Harry Mudd com pistolas, né? Eu já vi gente comentando isso em outros vídeos e também na internet, e eu concordo com essa analogia. Para mim, o Nusbraka aqui ele é um megalomaníaco muito caricato, que parece um Harry Mudd com armas na mão. E ele vai fazer uma espécie de show para a galáxia inteira assistir, né? Pelo menos o quadrante alfa e beta inteiro assistir, em que ele vai julgar a federação sendo representada pela capitã aqui, né? E o juiz e júri vai ser a Anisha Mir, né? Que é para ele provar o ponto de vista dele, de que a federação não era tão boa quanto ela se vendia, né? De que ela cometia erros imperdoáveis. E aí ele conta até a história de origem dele, em que ele fala que o pai dele criou uma arma tentando capturar uma nave de suprimentos da Federação e a nave bombardeou o planeta, né? E aí durante o desenrolar do julgamento a gente descobre que é tudo uma grande mentira e um grande erro, em que na verdade foi a própria arma do pai dele que incendiou o planeta em que ele vivia, e que toda a mágoa que ele alimentava contra a Frota Estelar e a Federação na verdade são uma ilusão e uma mentira, né? E quando aí entra um ponto que é bem interessante, em que quando a Renault e a Athena chegam próximo do espaço do Venari Hall, eles se escondem em um gigante gasoso, né? Aqui eu fiquei pensando nessa questão estratégica. Eles se esconderam numa nebulosa, agora eles se escondem num gigante gasoso. Acho que a avaliação tática deles nesse ponto é um pouco repetitiva, mas ao mesmo tempo achei criativo. A gente já viu em outros episódios na franquia de Jornada, de que se esconder em um gigante gasoso é uma ótima opção, né? A gente também viu isso nos filmes do Abrams também. E aqui a Athena ela fica de vigia esperando uma oportunidade para poder impedir que as bombas explodam. Porém, para isso eles têm que chegar bem próximo do Nusbraka. Por isso que eles estão escondidos. E nesse meio dessa confusão toda, o Caleb ele tenta ganhar tempo para que a Sam consiga criar o sinal que vai impedir a explosão, né? E aí ele se transporta para dentro do julgamento. Aí entra a parte que eu não achei tão legal. Ele cria todo um discurso de como a Frota Estelar transformou ele, de que a mãe dele não deveria enxergar mais a Frota Estelar daquela forma, né? Então eu achei que aí ficou fraco. E na hora que o Nusbraka descobre que tudo aquilo é só para impedir ele de detonar, e que ele perdeu a influência dele sobre o Venari Hall e todos o abandonam, ele surta, começa a gritar. É como eu disse, essa parte do episódio para mim é fraca. Tem gente que gosta, mas para mim achei que ficou ruim. E ele aperta o gatilho. Ele literalmente taca o dane-se, não tô nem aí, vou destruir tudo. E aí não funciona. Como a gente descobre, as bombas elas são ineficazes agora, e aí a Frota Estelar inteira cai em cima do Venari Hall, prendendo o Nusbraka. O episódio acaba assim. Cara, podia ter sido mais, podia ter sido mais. O nono episódio, é o que eu falo, mano, às vezes, não sei se isso é uma questão de falha de roteiro, se é escolha do diretor, que é o Olatunji Osusani, né, que é o cara do diretor também do primeiro episódio. O estilo é tão... Pô, o episódio do Freaks foi tão legal, gente. Aí chega nesse, ele simplesmente é uma bexiga e aí estoura. Essa é a minha impressão. Claro, eu não botava grandes expectativas em Starfleet Academy, né? Porém, eu achei que o que eu vi no 9, para se fechar no 10 daquela forma, foi uma descida de qualidade, né?
Poxa, o cara literalmente tá com um detonador, parecendo o filme do Velocidade Máxima, e de repente nada explode, nada acontece, você tá preso, todas as naves te cercam. Então, é isso. E aí tem outro ponto também, né, que é a questão da aqui durante o julgamento, ela demonstrar por A mais B que a mãe do Caleb, ela não teve um julgamento lá tão injusto assim. Afinal, ela matou um oficial também. E se ela condenava a Aki por tê-la separado de seu filho, a própria Anisha separou o tenente que foi morto da família dele, né? Então é o sujo falando do mal lavado, né? A Frota Estelar, ela tinha leis e aplicação da lei de forma drástica durante a queima, mas ao mesmo tempo a Anisha Mir não é nenhum santo. E aí fica o meu pensamento, né? Cabe a cada um de vocês aí, se vocês quiserem comentar aí embaixo o que vocês acharam disso que eu tô comentando, que a Anisha Mir, ela fica livre. Ela era uma fugitiva, ela ainda tinha 10 anos de pena para cumprir, mas ela fica livre. Aí talvez o que dá para argumentar, ou alguém queira dizer, é que o Almirante Vance também achou que aquele julgamento já não era tão justo e deixou ela com a ficha limpa. Porém, para mim, não acharia tão errado, já que ela ia condenar a Capitã à morte mesmo, né? Ela não ia impedir o Venari Hall. Então por que ela saiu impune? Mas aí ia ser pesado colocar a mãe do nosso herói, Caleb Mir, na cadeia novamente, né? Ia ficar um clima muito estranho, então acho que eles resolveram, vamos passar o pano dessa vez, finge que nada aconteceu, que ela só estava sendo pressionada pelo Virão, tanto que no final da história, quando ele é preso, ela dá um soco na cara dele, né? Porque ela foi enganada por ele. Mas ela não saiu, ela não estava inimputável, pelo menos é isso que eu penso. É esse o fim, né? Acabou aqui a primeira temporada, ano que vem vai ter mais uma temporada que já terminou as gravações agora, no mês passado, né? E eu espero que vocês deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam, do que vocês gostaram e não gostaram deste final de temporada e da série no geral. Eu já estou pronto e preparado para quem queira destruir nos comentários, por mim tudo bem, mas eu consegui me divertir. É como eu falei, foi uma montanha-russa essa série, até aqui, essa temporada. Existem episódios lineares, medianos, e existem episódios ruins e episódios bons. Pra mim, opção, o melhor episódio foi o 9º. Pena que o 10º morreu, assim. É isso, galera. Obrigado quem chegou até aqui. Se você não foi inscrito, mais uma vez um lembrete, aperta o botão se inscrever para receber mais vídeos aqui do Ponte de Comando. E se você gosta do nosso trabalho e quer dar apoio pra gente, não custa nada, nem um centavo, é só deixar um like aí e um comentário também. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do Ponte de Comando, seja de Arquivo X, de Jornada nas Estrelas, a série clássica, ou filmes de ficção científica. Vida longa e próxima.